Pessoas e animais sempre foram dependentes um do outro para a sobrevivência. Na Idade Média, seres com pelos, penas e lã conviviam com humanos em cidades e vilas. Alguns eram bem-vindos, outros nem tanto. Na Idade Média, os animais eram essenciais para a alimentação e faziam parte da vida urbana e rural. A visão, os sons e os cheiros do gado, tanto morto quanto vivo, teriam sido comuns para a maioria das pessoas, pois forneciam produtos lácteos, couro, lã e carne. Cavalos e burros eram usados para transporte e tração, e o gado era essencial para a força de tração. Nada era desperdiçado. Os ossos dos animais viravam cola, e a gordura era usada para fazer sebo para velas. Alguns animais eram criados apenas para alimentação, enquanto outros eram domesticados como animais de estimação. Animais de carga e montaria eram essenciais na vida medieval. A presença de animais selvagens e pragas era um desafio, e as cidades tinham que encontrar maneiras de se proteger. Voltemos no tempo para descobrir sobre essas feras e como elas eram essenciais na vida da cidade. Bem-vindo à loucura medieval. Os cavaleiros medievais foram algumas das figuras mais ferozes e conhecidas da Idade Média. Bem treinados, impiedosos e com o melhor equipamento. E se vivessem hoje, tenho certeza de que se inscreveriam no patrocinador de hoje para obter uma assinatura mensal que entrega uma caixa incrível, tão incrível quanto eles são. Hoje falaremos sobre a Bespoke Post, patrocinadora que oferece produtos de excelente qualidade de marcas menos conhecidas. A inscrição no Bespoke Post é gratuita e você pode controlar sua assinatura pulando um mês ou cancelando quando quiser. 90% dos produtos são de pequenas marcas, muitas delas americanas. O Bespoke Post envia mensalmente novos produtos incríveis, como equipamentos de sobrevivência, artigos para bar, itens para casa e cozinha e até ostras de acordo com suas preferências. Nem mesmo o cavaleiro medieval mais famoso teria acesso a produtos tão incríveis. Cada caixa incrível contém cerca de $70 em produtos, mas você paga apenas uma fração desse valor. Você pode visualizar sua caixa antes do envio, ou optar por mantê-la, trocá-la ou pular. A seleção e as caixas mudam mensalmente, como os cavaleiros em um torneio medieval. Cada uma vem com uma incrível variedade de produtos, e as caixas até mudam a cada mês. Com base em um questionário de preferências, a icônica caixa para o fim de semana contém uma bolsa resistente que ajuda você a arrumar para um fim de semana fora, com facilidade e estilo. Até grande o suficiente para um cavaleiro embalar suas manoplas, algo que um cavaleiro medieval apreciaria. A caixa do terror contém uma faca de campo premiada e versátil, um esfoliante detox para limpeza no final do dia e um chamado de pássaro para atrair aves canoras. Para obter 20% de desconto na sua primeira caixa incrível, clique no link na descrição e insira o código Medieval20 no checkout, ou acesse bespokepost.com Medieval20 para o desconto imediato. E agora para o vídeo de hoje. Gatos selvagens, lobos e ursos. Muitas cidades tinham apenas muros parciais para afastar predadores. Algumas nem tinham muros. Mesmo para aqueles que tinham, isso não garantia proteção. Com a urbanização florescendo na Europa entre os séculos XI e XI, XII, novas cidades surgiram e as existentes aumentaram de tamanho. Eventualmente, os residentes expandiam-se além dos limites da cidade, criando subúrbios ao redor, estando próximo a áreas rurais de bosques e florestas. Esses lugares eram os terrenos de caça ideais para diversos animais ferozes. Desde pequenos gatos selvagens, frequentemente caçados por suas peles, até grandes carnívoros. Como ursos, é muito provável que os lobos fossem atraídos pelos cheiros de resíduos animais e qualquer estoque restante de lojas e barracas em áreas urbanas. O fedor de entranhas, peles e comida em decomposição de animais descartados ultrapassaria as muralhas da cidade, alcançando as áreas externas e atraindo predadores. Lobos adentraram os limites de duas cidades no norte da França. Em 1400, Évreux estava sitiada por matilhas de lobos saqueadores e em 1445, Rouen tinha lobos rondando suas muralhas, sendo o vereador responsável por repeli-los. No início do século XV, as áreas ao redor de Paris eram usadas para caça real.
e em várias ocasiões, lobos saíram das florestas e foram para os arredores da cidade. Lá atacaram e devoraram pessoas. Na Grã-Bretanha, um lobo raivoso invadiu a cidade de Carmouth, no sul do país de Gales, e mordeu 22 pessoas durante um incidente devastador. Tradicionalmente, o último lobo inglês foi morto no norte de Lancashire no século XIV. Em 1340, o monge beneditino e cronista inglês Ranulph Higdon, que vivia em um mosteiro em Chester, observou que restavam poucos lobos na Inglaterra. O último manual conhecido sobre captura e abate de lobos foi publicado em 1289. Após esse período, lobos eram encontrados apenas nas terras altas escocesas. O livro de St. Albans, impresso em 1486, é uma compilação de interesses para cavalheiros medievais. Ele lista 14 tipos distintos de cães de caça, muitos reconhecíveis hoje, como setters, terriers, galgos e spaniels. Chamam-se assim porque se acredita que venham da Espanha. Uma variedade, conhecida como cão do açougueiro, provavelmente era um tipo de mastiff grande, usado para controlar o gado e na isca de touros, vista como divertida e importante para a produção de carne. Cães selvagens, chamados de curs de orelhas pontudas, ameaçavam as ruas da cidade, vasculhando comida com pombos e outras pragas. Em Londres, havia um fosso ao longo das paredes externas da cidade onde cadáveres de animais eram despejados. Muitos deles eram cães, e acredita-se que é daí que a área de Houndsditch, no East End, recebeu seu nome, seja pelo despejo de cães mortos, ou pelos cães que vasculhavam os montes de resíduos apodrecendo ali. Animais de estimação eram um luxo raro nos anos 1200, embora Arnulf Mutton, morador de Londres, possuísse 3 galgos no final desse período. Algumas pessoas mantinham cães de guarda, como Isabel West. O cachorro dela, junto com sua corrente, foi avaliado em 20 shillings e 4 pence quando Johann Kuh o roubou em 1305. Ele afirmou que Isabel lhe dera o cão, mas o devolveria, desde que ela se comprometesse a alimentá-lo. Grandes mastins também eram mantidos como cães de guarda na Casa da Ponte de Londres, e os oficiais da cidade mantinham seus cães de caça e canis perto de Moorgate, supervisionados por um oficial chamado Common Hunt. A Carta da Floresta, aprovada em 1217, determinou que pessoas pegas caçando ilegalmente não teriam suas mãos cortadas como punição, prática comum no reinado do rei João. O infrator recebia uma multa e seu cão teria a pata cortada em vez disso. Senhoras ricas mantinham filhotes mimados e muitos desses animais de estimação queridos, descritos como cães gentis, foram memorializados em selos e túmulos. O túmulo de Margaret de Neville a retrata segurando um pequeno cão no braço esquerdo. Em Bishopgate, Londres, uma escultura da falecida esposa de John Osterwich a mostra com 2 pequenos cães rechonchudos usando coleiras de cinto. Albertus Magnus, bispo e filósofo alemão do século XIII, acreditava que cães de colo frequentemente morriam de constipação por serem muito mimados e superindulgidos. Em 1387, quem deixasse seu cão vagar pelas ruas de Londres causando citação, barulho, danos e debate, estava sujeito a uma multa de 40 pence. Em 1475, os cães dos açougueiros podiam vagar livremente, exceto cadelas no Seal. Mas sempre haveria ocasiões em que tragédias ocorreriam. Em 1366, Walter Boltzwell recebeu 20 shillings de compensação quando 54 de suas ovelhas morreram atormentadas por um cão de propriedade de Adam Poulter, que merece ser envergonhado 7 séculos depois. Este porquinho. A maioria das cidades da Europa estava cheia de chiqueiros e celeiros de gado. Criados puramente para alimentação, o fato de que os porcos podiam ser alimentados com quase tudo e cresciam rapidamente significava que eles eram uma escolha popular para a maioria das pessoas que tinham pouco dinheiro. Os porcos eram baratos de manter e forneciam carne que podia ser facilmente curada para uso posterior. Tudo era aproveitado, das patas aos cérebros. Assim como os cães, os porcos errantes podiam se tornar uma ameaça perigosa, especialmente se ficassem grandes demais para controlar. No começo do século XIV em Londres, os porcos precisavam ser criados em jardins ou quintais, sendo proibido que ficassem soltos. Se capturado, um porco poderia ser abatido e confiscado legalmente,
resultando em multa para o proprietário. Muitas cidades estavam infestadas de cães selvagens e porcos, e frequentemente havia abates na tentativa de erradicá-los. Os vereadores em Londres tentaram limpar as ruas da cidade contratando matadores oficiais de porcos, pagando 4 pence por carcaça removida. Em 1354, após a peste negra em Norwich, Inglaterra, havia tantos porcos nas ruas que jardins e edifícios foram danificados e crianças foram mortas e comidas por eles. Em Londres, só os porcos do Hospital de Santo Antônio podiam andar livremente. O cronista John Stow os descreveu usando pequenos sinos e seguindo fielmente aqueles que os alimentavam, guinchando por mais guloseimas. Os estudiosos de Santo Antônio eram conhecidos como porcos de Santo Antônio. Similarmente, os acadêmicos da Escola de São Paulo eram chamados de pombos de Paulo devido à grande quantidade dessas aves que nidificavam e se reuniam ao redor da catedral. Passeando pelo rio Tâmisa, que atravessa o centro de Londres e abriga muita vida selvagem. Embora existam muitos cisnes no rio hoje, na Idade Média milhares deles podiam ser vistos na água. O secretário do embaixador veneziano comentou no inverno de 1496 que, cito, é uma coisa verdadeiramente bela de se ver 1 ou 2 mil cisnes domesticados no rio Tâmisa. Tradicionalmente, os cisnes mudos pertenciam ao monarca, mas ele também concedia a indivíduos e instituições o direito de possuí-los e marcá-los. Entre 1450 e 1600 até 630 diferentes conjuntos de marcas de corte eram usados no bico dos cisnes para identificar os proprietários. Quando Robert Bicknor morreu em 1365, ele deixou 2 de seus cisnes para sua enteada e outro par para seu amigo Robert de Lute. Sentindo-se um pouco cavalo. Todas as cidades medievais precisavam de cavalos para funcionar, seja os de carroça que transportavam grandes quantidades de grãos, lã ou madeira, essenciais para o comércio, ou os elegantes palfreys preferidos pelas classes superiores, os gené criados para caminhar com senhoras e peregrinos, ou os hounce de uso geral alugados em estalagens. Essa força de trabalho equina exigia cuidados, o que gerou uma indústria própria. Havia ferradores para cuidar dos cascos, curtidores para celas e arreios, ferreiros para ferraduras, garotos de estábulo nas estalagens e padeiros que assavam pão de cavalo com ervilhas, aveia e feijões para alimentá-los. Embora só apropriado para cavalos, esse pão barato frequentemente sustentava muitas pessoas em tempos de fome. Mas todo esse tráfego de cavalos e burros trazia 2 grandes problemas. Eles não apenas congestionavam as ruas estreitas, mas também criavam enormes pilhas de esterco, causando muitas reclamações. Os cavalos eram comercializados às sextas-feiras no mercado de Smithfield, em Londres, e o esterco acumulado após um dia de vendas era montanhoso e indesejado pelos comerciantes locais. Os londrinos também podiam alugar cavalo e carroça para transportar mercadorias quando necessário. Em 1479, vários carreteiros aguardavam por trabalho ao longo do rio, de Billingsgate à Torre. O problema era que eles costumavam largar o cavalo e a carroça para ir ao ale house quando o trabalho estava fraco, o que gerava muitas queixas sobre seu comportamento. Postos oficiais de contratação foram instalados em Tower Street, Tower Hill e East Smithfield, similares a quiosques de táxi atuais. Uma baleia de um tempo. Os cisnes podem ter sido abundantes no rio Tâmisa, mas a chegada de baleias e outros grandes mamíferos marinhos era muito mais rara e sempre motivo de excitação. Por lei, as baleias pertenciam ao rei, mas como eram uma valiosa fonte de carne, osso e óleo, todos na localidade as comiam quando encalhavam. Uma baleia que ficou presa no rio entre Greenwich e Northfleet em 1336 foi rapidamente capturada por um grupo de londrinos antes que qualquer agência real pudesse intervir. Uma baleia foi capturada em Mortlake em 1240 e em 1392 um golfinho foi avistado na ponte de Londres. Em meados do século XV houve uma mini-invasão quando, em 1457, 2 baleias, um narval ou peixe-espada e uma morsa foram capturados entre Erith e a cidade.
O rei, por vezes, concedia direitos a instituições sobre a propriedade de criaturas aquáticas encontradas à deriva. Henrique I concedeu à Catedral de São Paulo os direitos sobre quaisquer cestações em suas terras, exceto pelas línguas, uma iguaria muito apreciada pelo rei. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Se você tem um cachorro, faça um carinho nele por mim. Até a próxima semana para outro episódio. Até mais!